Posso fazer uma oração com vocês? Sim, oração inicial. Nosso querido, santo e amado Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos. E nesse momento eu te suplico pela Roberta, que o Senhor coloque a sua boa mão sobre ela, Pai, dando a ela a cura, abençoando sua família, bem como a todos que estão participando, que estão assistindo esse momento. Ó Deus amado, dê-nos o senso da sua presença, Pai. Que os seus anjos, Senhor, estejam de maneira especial ao lado de cada um agora, e que o seu Santo Espírito nos ilumine ao estudarmos um pouco mais sobre o Senhor. Em nome... Amém. Muito bem. Muitos de vocês devem ter aprendido na escola sobre uma equação, que é a equação de Einstein, a equação conhecida como a mais poderosa que existe aqui na Terra, a equação da energia. Eu quero apresentar para vocês essa noite uma outra equação que, na realidade, é mais poderosa do que aquela. E eu vou começar com a letra P. P de presença de Deus. Bem, quando nós temos a presença de Deus, mais a consciência da presença dele, então P mais C, mais atos de adoração, então nós temos a maior força que pode existir aqui nessa terra, nós temos a transformação que pode ocorrer em nossas vidas, transformando o nosso coração, a nossa vida. Bem, vou voltar aqui um pouquinho para ver melhor os que estão aqui. Quero compartilhar dois textos da Bíblia. Eu queria que você tivesse em mente, se quiser anotar essa equação, ela tem sido muito valiosa para mim. Mateus capítulo 28, verso 20. Acompanhe comigo com a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, segunda metade do verso 20. Jesus, ele disse: "E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século." Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias, sempre, até a consumação do século, ou seja, até o fim. Outro texto agora, vamos para Salmo. Vamos para o livro de Salmos. Vamos ao Salmo 139. Um salmo maravilhoso. Esse é um dos que eu mais gosto na Bíblia. Salmo 139. Acompanhe comigo também, por favor. Ok. Salmo 139, a partir do verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Eu acho que o Alê deve gostar bastante desse verso 9 aqui, né? Se toma as asas da alvorada. Bom, o que eu quero destacar dessa passagem é, irmãos, como a gente pode
sumir da presença de Deus. Como? É possível? O que o salmista está dizendo aqui? Para onde me ausentarei da sua presença? Para onde fugirei da sua presença, da sua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo até o céu, o Senhor está lá. Se eu desço até o profundo dos mares, o Senhor está lá. Se eu pego um ônibus espacial, uma nave e vou para outro planeta, o Senhor está lá. Se eu estou dentro da barriga da minha mãe, antes de nascer, o Senhor está lá. Irmãos, aonde não está a presença de Deus? Onde? Será que tem algum lugar que a presença de Deus não pode chegar? Bem, através dessa passagem, Jesus disse que estaria com seus discípulos, de maneira especial, inclusive. Agora, através dessa passagem, nós podemos concluir que Deus é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Então, não nos falta a presença de Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem alguns ditados, algumas frases, alguns clichês que a gente fala e às vezes a gente desenvolve uma ideia diferente. Como, por exemplo, a gente está orando. Aí alguém orou antes e a gente vai orar e a gente fala assim, Senhor, ainda na sua presença, pergunto para você, como assim? Depois que a gente terminar a oração, a gente não vai estar mais na presença de Deus? Sim ou não? Sim! Vamos! É lógico, eu entendo que quando a gente ora dessa maneira, a gente às vezes está querendo dizer, olha, ainda me colocando na sua presença, né? Ok, então vamos lá. O que nos falta não é a presença de Deus. Deus ele está presente em todo lugar. Ele está aqui agora, do meu lado, está aqui comigo, com a minha família. Ele está aí do seu lado. Está do lado da Mônica, do Péricles, da Rosângela, das pessoas que eu estou vendo aqui, de todos que estão assistindo em vários lugares do Brasil. Deus está aí do seu lado. Não importa se você está num hospital, não importa se você está preso numa cela, ouvindo através de um radinho, não importa se você está dirigindo agora o seu carro, não importa se você está no trabalho, não importa se você está num lugar que você não devia estar agora. Será que nós estamos aqui falando para alguém que está agora num lugar onde não deveria estar? Sabem, queridos, mesmo contrariando a vontade de Deus, nós não podemos escapar da sua presença. Então, o que nos falta não é a presença de Deus, porque a presença dele é universal. Ela alcança todos os espaços do universo e ela abrange todas as suas criaturas. O que nos falta não é a presença de Deus. Então, o que nos falta? Voltando aqui a nossa tela, o que nos falta é a consciência. Então, o P é o P da presença de Deus. O C nessa equação é consciência da presença de Deus. Embora a criatura esteja na presença de Deus, a maior parte das suas criaturas não tem consciência da presença dele. Ou pelo menos a maior parte das suas criaturas inteligentes, as quais foi facultada essa possibilidade de terem a consciência plena da presença dele. A maior parte das suas criaturas não estão conscientes da sua presença a maior parte do tempo. Então, o que nos falta não é a presença de Deus. A presença de Deus está aí com você, está aqui comigo. O que nos falta é a consciência dela. E quando nós temos consciência da presença de Deus, um ser grandioso, infinito, santo, maravilhoso, cheio de amor, nós somos constrangidos a adorá-lo. Então, isso se transborda com atos de adoração.
que é o A aqui na nossa equação. Então, quando eu completo essa equação, o resultado dela é transformação na minha vida. É transformação na sua vida, não importa onde você esteja. Queridos, todos nós temos acesso à presença magnífica e majestosa de Deus. Isso não é maravilhoso? Aí você me pergunta assim, mas o que eu posso fazer para receber Deus? Bom, Jesus ele foi muito claro quando ele esteve aqui na Terra, em forma corpórea de um ser humano, que ele continuou sendo também depois da sua ressurreição e ascensão ao céu. Ele disse assim, eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo estará com vocês. E ele será a minha presença com vocês. Eu gosto dessa imagem. Um barco à vela. Aqui no Amazonas nós temos muito barco, né? Nós temos muita navegação aqui. Eu devo estar falando para pessoas que talvez nunca tenham vindo aqui em Manaus, no Amazonas, talvez para alguém que nunca tenha andado de barco, mas para a gente aqui é muito comum, é muito normal a gente viajar de barco, deitado numa rede. Agora, os barcos que a gente tem hoje são movidos a combustível, né? Eles têm motor. Antigamente, houve um momento que a maior parte dos barcos eram a vela, eram movidos ao vento, ao ar, né, em movimento. Hoje se pratica muito como esporte. Existe uma história que conta que algumas pessoas estavam num cais fazendo aula de barquinho à vela, pequenos veleiros, e era individual, cada um no seu barquinho, as pessoas começaram a sair, e era uma professora. Ela saiu, estava no meio do rio, os alunos ao redor, e um aluno ficou assim na beirada, não conseguia sair. E ela começou a assinar para ele, falou, vem, vem. E ele falou, como que eu faço? Como que eu faço? Ele não tinha prestado atenção direito na instrução. Aí ela falou assim, desata a vela, desata a vela. Aí ele olhou e viu o negócio amarrado, desamarrou, a vela abriu. Aí ele olhou, todo mundo estava andando, o dele não se movia, e o vento balançava a vela dele. Aí a professora falou assim, amarra a vela embaixo. Ele olhou, viu uma cordinha, viu que embaixo tinha um engatezinho assim, amarrou a vela ali. Quando ele amarrou, que firmou, o vento encheu. O vento encheu a vela, deu uma firmada, ele começou a se mover. E aí ele viu que se ele virasse para um lado, ia para um lado, se ele virasse para o outro, ia para o outro. E aí começou a andar o barquinho dele. Eu acho isso muito interessante. É interessante que, eu não sabia disso, mas um barco à vela, ele não é empurrado pelo vento, ele é puxado pelo vento. É interessante que a pessoa que aprende a navegar com barco à vela, ela sabe que o vento tem que pegar na transversal, na diagonal, assim, do barco. Entra, vai, chega por um lado o vento passa por trás do barco, ao redor, e o vento, então, ele puxa, por assim dizer, o vento puxa o barco para frente. Então, como vocês estão vendo aqui nessa setinha, o vento ele vai nessa direção aqui, e o barco ele está indo naquela direção da linha ali. Então, o vento chega por aqui, o vento abraça o barquinho e puxa para o lado, assim, do barco. E isso é o processo maravilhoso que o Espírito Santo faz com a gente. Jesus, ele falou para Nicodemos,
Você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Da água a gente sabe, é o arrependimento, é a entrega, é o batismo nas águas. Mas o batismo do Espírito é algo contínuo, que tem que acontecer todo dia. O Espírito Santo, Jesus disse, ele vem, aliás, o vento vem e você não sabe de onde ele está vindo. E ele te impulsiona para um lugar que você não sabe para onde é também. É exatamente isso que acontece na vida da pessoa que se entrega a Deus. E aí você pensa, mas eu não estou recebendo o Espírito Santo, eu não me sinto puxado por Deus todos os dias. O que eu preciso fazer? Uma coisa muito simples. Abrir a vela e amarrar a vela. Aí você pergunta, como é que eu faço isso? Como? Através dos hábitos devocionais. As disciplinas espirituais são aquilo que a gente pode fazer para que Deus faça aquilo que a gente não pode fazer. Então, quando eu me coloco em oração, eu estou abrindo a vela da minha vida para que o Espírito Santo me abrace e me encha e me puxe na direção que Ele quer. Os modelos, eles são tão bons quanto a nossa intencionalidade. Existem vários modelos de oração. Existem vários tipos de disciplinas espirituais, vários hábitos devocionais que você pode ter. E você se pergunta, mas qual é o melhor e tal? Existem muitos. Os modelos são tão bons quanto for nossa intencionalidade, a nossa intenção. E não pode ser um fim em si mesmo. O fim é o relacionamento com Deus. A espiritualidade requer intencionalidade, seguir as práticas bíblicas que Jesus modelou em seus discípulos. A estas práticas nós chamamos de hábitos devocionais. Isso foi o que Jesus mais quis ensinar aos seus discípulos, como comunicar-se com o Pai. Os hábitos devocionais são aquelas coisas diretas que podemos fazer para que Deus possa fazer as coisas indiretamente que somente Ele pode fazer em nossa vida, ou seja, nos transformar. Os hábitos devocionais são a forma como aprendemos de Jesus a reabituar nossa vida, a aprender a estar na presença de Deus. E aí nós temos os dois hábitos principais, a oração e o estudo da Bíblia, né? Agora, muitas vezes podemos estar lendo a Bíblia, mas não estar perto de Deus. Sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso, até que me ensinaram isso. Podemos ler a Bíblia somente como informação. Que tal se nós lermos a Bíblia como relacionamento com Deus? Então, algumas dicas. Não leia para analisar a passagem. Há momento para isso. Mas eu estou falando do momento de relacionamento com Deus. Não tenha pressa. Lentamente absorva as suas palavras, parando à medida que o Espírito Santo lhe indicar. Reflexione, pondere, considere, rumine. Faça perguntas, como por exemplo, Pai, o que o Senhor está falando nessa passagem? Como essa passagem toca a minha vida? Pai, qual é o seu convite para mim com esse texto? E você só vai para a próxima pergunta quando Deus te responder a pergunta anterior. Assim você vai ter um relacionamento com Ele. Nós nos colocamos abertos para receber a presença. Lembra? A presença de Deus está onde? No mundo inteiro, no universo inteiro. Ou seja, tem vento em todo lugar. O vento do Espírito Santo, ele está soprando no nosso mundo. Não importa onde você esteja. Pode estar no meio do Rio Amazonas. Pode estar aí em São Paulo, Rio Grande do Sul, no Nordeste, Minas Gerais.
o vento do Espírito Santo está passando. Algumas pessoas estão pegando, outras, olha, o vento passa e a pessoa fica parada, paralisada, nem se mexe, não se move. Por quê? Porque ela não está aberta para receber a presença de Deus. E como é que a gente recebe a presença de Deus? Através dos hábitos devocionais. Então, oração, estudo da Bíblia, louvor, quando você louva, quando você adora. Quando você separa um momento para você estar em jejum, né? Quando você atende pessoas necessitadas, toda vez que vocês fizerem alguma coisa para os meus pequenos, vocês estão fazendo para mim. A gente se relaciona com Deus de diversas maneiras. Quando você está servindo a Deus, nossa vela está aberta e o Espírito Santo está nos enchendo. E não há como nós sermos cheios do Espírito Santo e ficarmos parados. Não há como. Ele sempre vai nos mover em alguma direção. E aí, quando nós somos movidos na direção que o Espírito Santo quer nos levar, nós vamos realizar uma obra que ele quer. Uma obra maravilhosa. E às vezes Deus até te leva para novos lugares. E é exatamente isso que acontece com os missionários. Bem, para onde fugirei da sua presença? Pense nisso. Não tem nenhum lugar. Ela está em todo lugar. Então, o que nos falta? Consciência da presença de Deus. E, em reconhecimento à presença dele, praticarmos hábitos, ações de adoração e hábitos devocionais. Assim, nós poderemos receber o Espírito Santo cada dia e seremos movidos como instrumentos dele aqui na Terra. Não gostaria você de ter uma experiência mais profunda com a presença de Deus? Gostaria? Então, abra a sua vida para a presença dele. Eu tenho certeza. O próprio Jesus disse, se um filho pedir um pão, o que o pai vai dar, né? Se pedir aqui, o que o pai vai dar? Então, o Pai Celestial quer mais do que um Pai terrestre. Ele quer dar o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. E o Espírito Santo, queridos irmãos, é a presença de Deus aqui na Terra, pessoalmente, que nós podemos receber cada dia. Que Deus te abençoe. Desejo que você tenha cada dia uma experiência mais linda ainda com Deus. Nosso querido, santo e maravilhoso Deus, em primeiro lugar, queremos te agradecer, Pai, que o Senhor não nos abandonou como uma poeira cósmica. O Senhor tem cuidado da gente como seus filhos queridos, todo o tempo, Pai, desde aquele dia da queda do ser humano, lá no Jardim do Éden. Obrigado pela sua presença, Pai. Na realidade, quando Adão e Eva pecaram, eles não perderam a sua presença. Graças a Ti, Senhor. Eles perderam a consciência da sua presença, mas não a sua presença. O Senhor continuou buscando o ser humano, o Senhor continuou alcançando todas as suas criaturas e todos os espaços do universo, mesmo no nosso planeta caído, com a sua grandeza e bondade e amor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo privilégio da sua revelação, que nos mostra que o Senhor está presente, mesmo quando tantos fatores indicam o contrário para nós. Nós sabemos, o Senhor está presente, o Senhor tem um plano, e o Senhor está cumprindo esse plano. Pai, abençoe cada pessoa que participou dessa reunião aqui nessa noite. Peço mais uma vez pela Roberta, peço pelo lar do Alessandro, pelo seu ministério na Web Rádio, peço pelo Obadias, que está tão distante de nós aqui agora, que o Senhor abençoe sua família,
Peço pela irmã Rosângela, pelo seu filho. Querido Deus, levanta sua boa mão sobre ele, Pai, e dê a ele uma maravilhosa experiência contigo, Senhor. Querido Pai, que abençoe o Péricles com seu programa, seu ministério, abençoe a Mônica e todos que estão aqui, Pai. Necessidades que se passam no nosso coração, só o Senhor conhece. Por favor, atenda cada um, toque cada um, sobretudo nos dando a consciência da sua presença e cada dia, Senhor, e nos levando, nos abraçando com o seu Santo Espírito, nos puxando na direção da sua santa vontade. Temos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.